desejar a todos os amigos e amigas, todos os nossos internautas, os nossos companheiros aí de estudo. Nós estamos iniciando mais uma programação do programa Despertar para o Saber em Cristo, desejando uma excelente noite a todos vocês, a graça e a paz. Nós estamos num propósito de oração aí que vai durar todo esse mês, e diz assim, é uma é uma série especial nossa de oração que diz assim: é uma missão da igreja cristã, orando pelas autoridades, orando por todas as autoridades a nível mundial. Vamos passar esse mês todo apresentando esses vídeos e explanando para a igreja, para os líderes, para as pessoas, a, a principal, a principal missão que nós temos, a igreja tem no mundo, de estar sempre apresentando essas pessoas aí em oração, pedindo, rogando a Deus, apresentando os nossos pedidos a Deus para interceder pelas vidas dela, para interceder pela saúde, pela paz, pela harmonia, pela proteção dessas pessoas que têm um papel tão difícil de exercer. Hoje nós vamos apresentar todas as autoridades que estão imbuídas, que foram imbuídas por Deus, que foram abençoadas por Deus, que a Bíblia diz que toda autoridade ela é constituída por Deus. Hoje nós vamos orar e por todas as autoridades a nível mundial, estadual, municipal, as pessoas que exercem cargo de liderança, chefia, liderança, com relação à segurança nacional. E a Bíblia diz assim, ó, a gente vai deixar para fazer a oração lá no final, e a igreja, a Bíblia diz que a igreja é chamada a interceder por todas essas pessoas. É de suma importância as lideranças, os pastores, os irmãos, as irmãs das igrejas, ter essa consciência, mesmo que não ore na igreja, mas ter essa consciência de apresentar essas pessoas, essas autoridades, e a Deus sempre nas suas orações. 1 Timóteo, no capítulo 2, versículo 1, diz assim: exorto, pois antes de tudo que se façam súplicas, orações, intercessões por todos os homens. Aqui quando a Bíblia diz que aqui todos os homens nesse versículo, é todas as pessoas, todas as autoridades, todas as pessoas no mundo. Aí diz assim: a oração da igreja é de suma importância para toda a sociedade, para todas as autoridades a nível mundial e inclusive por todos aqueles que sofrem, os que são excluídos, os que vivem em pobreza total. A igreja é uma missão da igreja, essa parte aqui de orar por todas as pessoas e apresentar as nossas súplicas com relação aí essas pessoas que sofrem, essas pessoas que estão em pobreza total, e inclusive pelas seguranças, as autoridades de segurança nacionais, mundiais. E ela é bem dividida referente, a gente vai explicar a divisão, mas que é de suma importância com relação a esse tipo de oração. Diz assim: vamos orar e interceder pelas autoridades mundiais que exercem papel de lideranças, tanto mundial, segurança nacional, segurança estadual, segurança municipal. E quando falamos em autoridades a nível mundial, e tanto mundial, municipal, estadual, é referente à segurança nacional, esse contexto aí que abrange vários pontos de segurança. A gente está falando aqui de missão, de trabalhos, são trabalhos que vão ser executados, que vão ser elaborados e de suma dificuldade hoje nos dias atuais. Hoje em dia, você ser um operador, ser um trabalhador referente a um emprego desse, é de difícil tamanho a dificuldade que essas pessoas têm de exercer aí referente aos seus cargos, porque hoje em dia
é difícil. Quando a gente fala referente à segurança, e encontramos dificuldade em todo mundo. E no final a gente vai orar aí por vários pontos, a questão de encontrar força, essas pessoas encontrar força, essas pessoas encontrar esses líderes, autoridades mundiais da segurança, encontrar força, encontrar reconhecimento também, proteção divina e coragem também, saúde para eles, tanto mental, saúde espiritual, mais saúde física para enfrentar as missões no dia a dia, proteção divina para proteger seus entes queridos, seus familiares. Muitas das vezes as pessoas vão para a missão tão difícil, tão perigosa, e ficam seus familiares, às vezes, muitas vezes, desamparados, mas nós vamos fazer essa intercessão, esse pedido de oração e também pedir a Deus também um reconhecimento para cada autoridade dessa aí, do menor até a maior autoridade, para que Deus venha dar o alto reconhecimento referente à valorização, referente a essas missões que são muito difíceis para a atualidade de hoje, os dias atuais hoje. E quando falamos em autoridade a nível mundial, a gente passa a falar aí referente à segurança nacional, quem é responsável para fazer a segurança nacional de um país, a defesa de todo o território de um país são as Forças Armadas. E ela tem as Forças Armadas, que é o que? Marinha, Exército, Aeronáutica, e todos os países têm as forças nacionais, forças como Marinha, como Exército, Aeronáutica, são essas forças aí que promovem o que? A defesa do território, todos os territórios nacionais em todos os países. Eles também são responsáveis pela garantia e a soberania de toda a nação local, de cada país. Também a questão do apoio à paz, à segurança, referente à segurança internacional. E essas pessoas também são responsáveis também. E algumas missões aí por parte dessas Forças Armadas, a questão da paz, eles levam como são militares que são selecionados para missão de paz, ajudas, ajudas humanitárias em alguns locais onde há guerra, e proporcionar também, após a guerra, proporcionar segurança para restabelecer a paz naqueles ambientes. Outro ponto de o apoio à população em tempo de crise são as Forças Armadas que são responsáveis, meu irmão, minha irmã, cada oração nossa na igreja por esses homens aí é de suma importância. E outro ponto que diz assim, o desenvolvimento científico e tecnológico na amplitude das Forças Armadas, ela existe também, eles sempre estão proporcionando aí estudos científicos para melhorar as condições de vida das populações mundiais nos países. Aí, muitas das vezes as pessoas nem sabem disso, mas são os militares federais quem faz esses tipos de estudo. E a gente a gente vai orar por cada um deles no final aí. E outro ponto aqui que nós outro ponto que nós vamos falar aqui sobre os principais, diz aqui, principais forças de segurança de um país. Esse aqui já é a nível país, que vem o que? Quando você centraliza, cada país ele tem sua força de segurança do país. Mas vamos dizer assim, tem as forças armadas, mas existem as forças auxiliares que também que são a questão de a segurança. Alguns países aí são militares, as forças de segurança, que é o que é polícia militar. Aí vem são os militares. Muitos, vamos dizer assim, essas pessoas, muitos elas trabalham, muitas das vezes as pessoas que esquecem, todo mundo sabe, né? Mas muitas das vezes a gente esquece,
são os policiais militares, todos eles, os coronéis, os majores, os capitães, os tenentes, os sargentos, subtenentes, soldados e cabos. São essas pessoas aí que elas têm o compromisso de defender a segurança pública do Estado, manter a ordem, o policiamento ostensivo, a prevenção da ordem em cada estado, nas ruas. Muitas das vezes nós, como cristãos, nós estamos dormindo 2, 3, 4 horas da manhã, mas essas pessoas elas estão aí protegendo. Enquanto a gente está dormindo, elas estão nos protegendo dentro das viaturas, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, e sendo acionada para resolver muitas das coisas, perturbação que tem em via pública. E eles são responsáveis por todo o patrulhamento, toda a segurança preventiva de nós cristãos, nós cidadãos. A questão da igreja também, a segurança pública referente a você fazer um culto, o líder fazer um culto, você ir a um culto, participar de um culto e tá tudo tranquilo. São esses homens aí que são responsáveis por essa segurança dos bairros, das ruas. E eles muitas das vezes são acionados da hora que aciona, e eles estão ali pronto para resolver tumulto, resolver todo tipo de perturbação à ordem pública. São essas pessoas aí e que muitas das vezes não são nem lembrados por nós cristãos, mas que nós temos que orar constante, apresentar a vida dessa pessoa, apresentar a Deus pedindo também proteção e segurança, porque há uma dificuldade grande hoje nos dias atuais das pessoas desenvolver esse papel, porque o aumento da violência, da criminalidade, da corrupção a nível mundial, em todos os locais do mundo, tem as suas dificuldades hoje. E são essas pessoas aí são elas que desenvolvem esse papel de proteção, de equilíbrio, de unificação, de paz na amplitude dos bairros, do Estado, a nível país. E também temos também a questão da polícia civil dos estados, que é composta por delegados, policiais civis, escrivão, e tem um papel principal aí na questão da investigação, conduzir inquérito, coleta de prova, interrogatórios e discernir aí a questão de crimes, elucidar fatos, e um papel também muito difícil também hoje em dia de se executar referente às periferias, às ruas, os bairros, os estados. Outro ponto também é a Polícia Federal também, que tem a sua função principal, que é de investigar crimes federais contra o tráfico internacional, corrupção, crime contra a União, e faz também controle de fronteira, aeroporto, combate a crime organizado e, e atua também na segurança de autoridades, tanto na questão de imigração. Pensa aí, são determinadas missão, função e que requer muita dificuldade. E quando a gente vem estudar isso aqui, quando a gente vem ver esses pontos aqui, a gente vem ver a importância, a suma importância de estar sempre apresentando essas pessoas em orações, nas amplitudes. Isso nas diversas igrejas, não é só na igreja cristã, não, em todos os locais. É obrigação, é uma missão da igreja orar por essas autoridades. E vem a questão também dos guardas municipais, as forças também que nós falamos aí, as forças armadas, o exército, a marinha, a aeronáutica a nível mundial, os generais, os oficiais. Muitas das vezes você pode até me perguntar assim: ei, para você ser autoridade dessa aí, uma autoridade dessa aí, ei, meu irmão, minha irmã, não é fácil, não é muito fácil, é uma coisa, uma tarefa difícil hoje de se fazer nos dias atuais, quando você fala no retrato referente às periferias, às ruas e de um país
a nível mundial, e esse contexto de trabalho que esses homens, essas mulheres, hoje em dia, muitas amplitudes de todos os locais, hoje existe também mulheres também nesse trabalho árduo e difícil também. Aí pensa aí a dificuldade que essas pessoas têm. Essas pessoas, elas precisam. O mundo ele está tão corrido de um jeito que muitas das vezes as pessoas se esquecem, sabe? Mas são pontos cruciais que tem sempre a igreja tem que parar, pensar e apresentar. Hoje nós vamos, os líderes, eu estou dizendo assim, os líderes têm sempre que lembrar, hoje nós vamos apresentar, orar por tudo, não precisa dizer nome não, é só orar, apresentar a Deus, vamos apresentar, pessoal, vamos apresentar hoje a Deus todas as autoridades de segurança a nível mundial. E na hora que a gente falar assim, Deus conhece tudo, Deus sabe tudo, Deus sabe nome por nome, posto por posto, e sabe quem é quem, do pequenininho até o maior, a autoridade maior. Orar por todos, sem exceção, apresentar a todos. E dentro desse contexto que nós fizemos aqui, a gente vê os guardas penitenciários, que são aí os que estão fortalecendo, guardando aí as pessoas que estão ali nas prisões, manter a segurança dos presídios, garantir a disciplina referente aos detentos. A Defesa Civil também faz um excelente trabalho a nível mundial na questão dos desastres naturais, referente à emergência, proteção e prevenção contra as enchentes, os incêndios, as catástrofes no mundo. Pensa aí, os corpos de bombeiros militares a nível estadual, em todos os o país do mundo existem bombeiros militares, tantos bombeiros militares como brigadas militares de bombeiro. Função principal que é combater os incêndios que ultimamente tem sido tão grande, é a questão dos salvamentos e acidentes referente tudo isso aí os bombeiros são responsáveis essas pessoas e elas são os heróis anônimos que muitas vezes as pessoas esquecem, mas essas pessoas são os verdadeiros guerreiros anônimos e nós temos que sempre apresentar essas pessoas aí. A Polícia Militar, que faz o policiamento ostensivo de segurança pública, a Polícia Civil, que é a investigação criminal, Polícia Federal, que é os crimes federais, referente às fronteiras, combate ao tráfico, guardas municipais, que são a segurança local e os patrimônio público, forças nacionais, a defesa nacional de cada país, polícia penal, segurança dos presídios, defesa civil, emergência de desastre, corpo de bombeiros, incêndio e salvamento. E, meu irmão, veja aí a quantidade de milhares de pessoas que nós estamos falando aqui a nível mundial. Todos essas pessoas imbuídas de cargo aí, essas pessoas precisam de oração, precisam de intercessão, apresentar a Deus. Muitas das vezes pode ser que a gente ache que é só obrigação deles mesmos lá em orar. Não, mas a igreja ela tem um papel de orar por todos. Aí muitas das vezes são tanta coisa que a gente tem na igreja, mas a gente tem que atentar e refletir para esses pontos aí, referente a essa segurança, essas autoridades que exercem papel de seguranças mundiais. Papéis hoje de suma importância, papéis hoje que têm um teor difícil de se executar, mas que essas pessoas são, na bravura delas, exercem e fazem o trabalho perfeito. E nós vamos orar por cada um membro da pessoa que exerce cargo de autoridade, da menor até a última autoridade. E quando a gente olha assim, a gente vê assim, quantas pessoas dessa no mundo estão precisando agora de uma apresentação, de uma oração dessa. E a Bíblia fala que Deus conhece a todos, o coração de todos, até os nossos pensamentos, Deus ele sabe o nosso pensamento, tanto agora
como o que nós estamos pensando daqui a 5 minutos. O nosso Deus, ele conhece tudo. E pensa aí quantas milhares e milhares e milhares de pessoas no mundo que exercem um cargo desse, um trabalho desse de segurança a nível mundial, segurança estadual, segurança municipal, segurança é, nacional, no cargo de policial militar, de policial civil, delegado da Polícia Federal. E pensa aí quantas pessoas e milhares de pessoas dessa estão precisando de um simples pedido nosso, de um simples pedido da igreja, dizer assim, apresentando o Senhor a eles, apresentando cada um deles ao Senhor. E nós vamos orar agora por essas autoridades, pedindo a Ele, pedindo a Deus vários pontos aqui para a vida deles. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, a tua palavra diz, a palavra do Senhor mostra o Senhor como intercessor, Senhor. Intercessor de todas as nossas petições, todas as nossas orações, os nossos pedidos. A tua palavra, Senhor, mostra que o Senhor é o único intercessor nosso, Senhor. E é onde irá conduzir todos os nossos pedidos ao nosso Deus poderoso. Senhor, então, conduz, Senhor, os nossos pedidos em direção, Senhor, de todas as autoridades, nesse momento, autoridades de seguranças mundiais, Senhor. Onde houver, Senhor, no mundo, Senhor, uma pessoa imbuída do cargo, Senhor, uma autoridade levantada por Ti, que a palavra do Senhor diz que todas as autoridades exercem funções designada por Ti, Senhor. É pela Tua vontade que elas são levantadas, é pelo Senhor que levanta cada uma dessas pessoas, Senhor. Senhor, ajuda essas pessoas a encontrar força para exercer as suas missões. Senhor, traz o reconhecimento, Senhor, para essas pessoas, para que elas venham exercer as suas funções, Senhor. Também pedimos agora, Senhor, a tua proteção divina, Senhor, para todas as milhares e milhares dessas pessoas, Senhor, no mundo, para que elas venham ser protegidas, Senhor, divinamente pela mão do Senhor em suas missões, Senhor. Senhor, também pedimos e intercedemos, Senhor, ao Senhor, para o Senhor conceder coragem a cada uma dessas autoridades, Senhor, do menor ao maior, Senhor. Que o Senhor traga coragem para elas exercer, Senhor, essas funções, esse trabalho tão árduo e tão difícil nos dias atuais, Senhor. Nós sabemos, Senhor, que não é fácil, Senhor. Nós estamos vendo aí as lutas a nível mundial, onde a corrupção tem aumentado, as guerras têm aumentado, o tráfico, Senhor, tem aumentado. Senhor, as lutas têm, Senhor, sido intensas, Senhor. Então, fortalece, abençoa e dá coragem, Senhor, a cada um deles para exercer o seu papel, Senhor, enquanto eles estiverem imbuídos nos seus cargos, Senhor. Senhor, também pedimos, Senhor, que o Senhor conceda a cada um deles agora, Senhor, mais saúde, saúde mental, saúde espiritual, saúde física, para enfrentar e permanecer, Senhor, durante todo o tempo de trabalho em suas missões, no desenvolver das suas missões. Senhor, e pedimos também aqui, Senhor, a tua proteção divina, Senhor, a nível mundial, Senhor, apresentando cada uma dessas pessoas, porque a tua palavra diz que o Senhor conhece, Senhor, cada um deles e cada um delas, Senhor. Conhece o nome de todos e sabe quem é todos, Senhor. Apresentamos e pedimos também a tua proteção divina, a proteção do Todo-Poderoso. Que o Senhor venha proteger, Senhor,
a todas essas pessoas, proteger também a eles, proteger os familiares, que muitas das vezes, Senhor, eles saem para a missão, Senhor, difícil e deixa os seus entes queridos, Senhor, muitas vezes desprotegidos. São pessoas, Senhor, que ganham o seu salário, mas que muitas das vezes a sua proteção, a proteção da sua família, ela fica comprometida, Senhor. Mas nós rogamos e pedimos ao Senhor, protege a cada um deles, cada um delas agora, Senhor. Senhor, e também pedimos também pelo reconhecimento, Senhor. Reconhecimento de todas as pessoas, reconhecimento de toda a sociedade no tocante à questão do desenvolvimento das suas missões, Senhor. Nós estamos falando aqui, mas é de consciência de cada pessoa a nível mundial, Senhor. A dificuldade que essas pessoas, que essas autoridades, seja ela, Senhor, generais, seja ela brigadeiro, seja ela coronéis, major, capitão, tenente, delegados gerais, delegados federais, agentes federais, Senhor, todos eles estão imbuídos só em uma só missão, Senhor, da segurança nacional e mundial, Senhor. Então, nós pedimos pela vida, proteção divina de cada um deles agora. Senhor, em nome de Jesus, sabe? Em nome de Jesus, Senhor, que essas pessoas encontrem força, reconhecimento, proteção divina, coragem, saúde mental, saúde espiritual, saúde física, proteção divina e reconhecimento de toda a população mundial, Senhor. Senhor, que a bênção do Senhor recaia sobre a vida dessas pessoas, dessa missão tão difícil e tão árdua, Senhor. Que esses homens sejam conhecidos, Senhor, e sejam vistos por heróis, Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor.